Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal John Master, aqui é o Jonathan e hoje vamos dar mais continuidade à nossa jornada de programação no SQL Server. Então pessoal, nessa videoaula de hoje eu vou estar trazendo para vocês a parte 2 da nossa videoaula sobre o try-catch. Então primeiramente vamos relembrar, o que foi feito na videoaula anterior. Então na videoaula anterior a gente conheceu o que é o try-catch, quais são os seus benefícios e também qual que é a sintaxe. Então a gente pegou de exemplo aquela procedura de fazer consulta de CEP, colocou o try-catch para fazer gerar exceções, em caso de erros e apresentar uma mensagem personalizada, ok? Porém, hoje eu vou estar mostrando para vocês duas funções do SQL Service que trabalham juntas com o try-catch. Isso para poder gerar, personalizar também as mensagens de erro. Então, por exemplo, quando você faz ali a integração da sua consulta SQL ou de uma procedure com a aplicação, em caso de erros, essas funções que eu vou mostrar para vocês são as que vão retornar para a sua aplicação. Aí disso, a sua aplicação, você faz o tratamento que achar necessário. Na videoaula anterior, dentro da procedure de consulta de CEP, a gente simplesmente colocou um print, que foi somente exibir uma mensagem ali para o usuário. E agora eu vou mostrar para vocês as duas formas que temos para personalizar e exibir as mensagens de erros que podem acontecer no bloco do catch, beleza? Então vamos lá. Então, primeiramente, eu vou começar com a RaiseError. A RaiseError é um comando que oferece várias opções para personalizar as mensagens de erros. Então, para a gente estar utilizando essa função, esse comando, a gente tem três ali principais argumentos, que são parâmetros que são passados para esse comando. Então, o primeiro deles é a mensagem em si, que vai ser exibida para o usuário, e nesse caso era do tipo nvarchar de até 2048 caracteres. A mensagem de erro, chegamos até já, tá fazendo uma personalizada dentro da procedura de consulta de CEP, onde a gente colocou ali a linha do erro, o nome do procedimento, ou a própria mensagem de erro também, dentre outras informações. Então acaba que já temos ali uma informação para ser reutilizada neste comando RaiseError. Depois a gente tem a severidade. A severidade é um nível de severidade que é definido pelo usuário. Ele é do tipo inteiro, ele vai ser abrangido entre 0 e 25. Nesse caso, eu vou até deixar para vocês ali um link, onde vai ter uma tabela no SQL Server de como funciona esse tipo de severidade. Por quê? Níveis mais baixos, valores mais baixos, indicam somente um alerta. Alguns níveis indicam erro, que deve ser verificado, e alguns níveis indica erro crítico, que nesse caso, que vai acontecer? Nesse caso, a consulta ali que está sendo executada, ela é abortada imediatamente. Pode acontecer de você montar um script aí para executar várias tarefas, ou em vários bancos de dados, por exemplo. Caso algum deles der erro, o que vai acontecer? Dependendo do nível, a mensagem só vai ser exibida e a consulta ainda vai continuar sendo feita. Dependendo do nível de severidade, como eu informei para vocês, um nível alto, por exemplo, ele vai fazer a conexão ali cair de uma vez, ok? Ele não dá continuidade. E depois é o estado do erro. Ela é uma constante, que abrange entre número 0 e 255, que indica o estado do erro a ser associado à mensagem. Ela é do tipo tiny-int, por conta ali do tamanho de caracteres que ela abrange, mas o int também serviria sem problema algum. Então vamos aqui para a prática, no Manager Studio, para a gente ver o funcionamento do RaiseError. Então aqui com o Manager Studio aberto, já estou logado no nosso servidor e também no banco de dados projetos, que é o que a gente vem trabalhando nessas videoaulas, certo? Então eu vou aqui, banco de dados, projetos, programação, procedimentos armazenados, SP consulta CEP, botão direito, modificar. Então esse aqui é o conteúdo da nossa procedure. Então, como visto na videoaula anterior, a gente montou, definiu uma variável chamada erro completo e setou nela várias funções
né, de alertas, né, de avisos ali, descrições, referente a erros. E fizemos um print dessa mensagem completa, ok? Vamos estar executando aqui a nossa procedure e forçando o erro nela para a gente rever o que ela demonstra. Exec sp consulta CEP. E de parâmetro eu vou passar aqui o quê? Vou passar aqui um CEP a ser consultado, ok? Então eu vou passar um aqui que não vai existir. 5. Vamos ver se esse aqui existe. Executou. Aqui, ó. Então caiu lá no nosso cat, certo? Então, qual que foi o contexto aqui que gerou esse erro? Como esse CEP não existe, várias informações vieram nulas do JSON na consulta, certo? Então essas informações eu pego do JSON, armazeno em variáveis e depois insiro na tabela CEP. Porém, a gente alterou essa tabela CEP para algumas colunas não permitirem valor nulos. Nesse caso, quando tentou inserir valor nulo nessas colunas que não permitem, caiu no cat, ok? E gerou essa mensagem aqui. Então agora a gente vai passar a utilizar primeiramente o RaiseError para mostrar de uma melhor maneira, né, essa mensagem de erro. E fazer também, por exemplo, que uma aplicação enxergue essa mensagem retornada. O print aqui seria somente uma mensagem mesmo, né? Ok. Então vamos aqui. Então o que a gente vai fazer aqui primeiramente? Como que funciona para a gente estar executando o RaiseError? RaiseError. Ok. E de parâmetro, eu tenho que passar 3 informações. Primeiramente, a nossa mensagem de erro, certo? Então, eu vou passar aqui erro completo. Lembrando que ela é do tipo nvarchar até 2048. A nossa mensagem não vai chegar a isso tudo não, ok? Podendo chegar até esse valor aqui. RaiseError, ok. O segundo é a severidade do erro. Então, eu, né, o usuário desenvolvedor, eu posso estar especificando entre 0 e 25. Porém, já temos uma função no SQL que retorna para a gente qual que é a severidade, que é a error severity, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar uma variável, severidade, vai ser do tipo inteiro, e ela já vai receber o que? Error severity. Porque dessa forma, a própria função, né, dependendo ali de quão grave foi o erro, ela já vai retornar a severidade e essa severidade vai ser apresentada, né, no RaiseError, ok? Então aqui eu vou passar o parâmetro severidade. E o terceiro parâmetro que a gente tem é o estado do erro, certo? O estado do erro também, né, é possível estar pegando ele, dependendo da gravidade que aconteceu aqui, esse erro para a gente, da função error state, ok? Então o que eu vou fazer? Declarar também uma variável, estado, do tipo inteiro, recebendo o error state, ok? E vou passar aqui como parâmetro. O print eu vou remover. Como eu tenho aqui a severidade e o estado, né, que vão ser passados para o comando RaiseError, eu vou remover da nossa mensagem aqui de cima. Severidade e estado. Então a nossa mensagem vai ter o quê? Ela vai ter o número do erro, a descrição do erro, o nome do procedimento que o erro aconteceu e também a linha do erro, ok? Vamos salvar. Ok, comandos concluídos, procedure alterada, e agora vamos estar executando ela. Antes de executar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou até abrir uma nova consulta para vocês verem a diferença entre essa forma que foi implementada e agora com o RaiseError. Então vai ser a diferença entre o RaiseError e somente o print, ok? Vamos executar aqui. Aqui, ó, para vocês verem o que aconteceu aqui. O que a gente tem aqui primeiramente? Aqui a gente tinha só as informações que a gente colocou dentro da nossa variável erro completo, certo? Aqui já é um pouco mais diferente, já é uma coisa mais técnica, né? Então o que eu tenho? Aqui seria o número da mensagem que retornou, né? O nível, que seria a severidade, o estado, qual que é o procedimento e qual foi a linha que essa mensagem aqui foi exibida, que é na linha 66. Então, se eu vier aqui, olha aqui para vocês verem, o RaiseError na linha 66. Então, ali vai indicar, né, vamos dizer assim, onde o nosso erro foi exibido, foi mostrado. E depois eu tenho aqui qual foi a mensagem que eu, usuário desenvolvedor, né, que eu defini. Então, a minha mensagem é
número do erro, descrição do erro, nome do procedimento e a linha do erro. Então, já tem uma diferença que a gente tem aqui, né, um cabeçalho aqui do erro. Uma coisa mais técnica, né? No caso, no print a gente não tinha isso. E também vocês podem reparar que ele veio na cor vermelha. Por que ele veio na cor vermelha? Isso depende do nível de severidade daquele erro. Então, a severidade aqui foi 16, certo? Se eu vier aqui, por exemplo, passar aqui na mão uma severidade no nível mais baixo, eu vou passar aqui 2. Vamos ver o que vai acontecer? Salvando a procedure, executando. Olha aqui para vocês verem. Aqui já não retornou aquele cabeçalho, ok? E aqui a minha mensagem veio em preto. Por quê? Dependendo do nível de severidade, algumas mensagens são só, vamos dizer assim, alerta, só mensagens mesmo, né? Não chega a ser um nível crítico. Quando ela já está, por exemplo, em vermelho, já indica que é algo, né, que deve ser verificado, ok? Então, dessa forma, vamos manter, né, a severidade sendo passada, pegando da função error severity, que aí eu vou deixar o próprio SQL Server, né, gerenciar para mim qual que é aquela severidade. Então, como eu informei para vocês anteriormente, sobre a severidade, eu vou estar deixando aí, né, um cardzinho aqui no vídeo, com um link para vocês irem na documentação da Microsoft e conseguir entender o que é cada, vamos dizer assim, né, cada range de severidade, né, entre 0 e 25, o que cada uma significa, ok? Então, essa aqui foi a maneira de estar utilizando aí o Rise Error, beleza? Vamos voltar lá para o slide que eu vou mostrar para vocês qual que é a segunda maneira. Ok. Então, depois do Rise Error, a gente tem o quê? O True. É outra opção para lançar exceções personalizadas dentro do bloco Catch. Ele é mais moderno e mais flexível do que o Rise Error. Nesse caso, né, fica aí a critério de quem for fazer a implementação, quais dos dois usarem, né? E qual o melhor se atende aí também. Então, primeiramente a gente tem aqui qual que é o número do erro, né? O número do erro, primeiro argumento, é uma constante ou uma variável que represente a exceção. Ela é do tipo inteira e deve estar entre 50 mil e um pouco mais de 2 bilhões ali, né? Esse número grande. Então, primeiramente, isso vai ser definido pelo usuário, ok? Então, assim, o que vai acontecer? Tá vendo? Entre 50 mil e 2 bilhões, tem ali um grande número de possibilidades para você estar personalizando as suas mensagens, né? No ato de criar uma aplicação, né, e definir a regra de negócio, né, por exemplo, né, no banco de dados, você, desenvolvedor, pode definir determinados tipos de mensagens de erro com determinado código. Então, dessa forma, você consegue, de uma maneira, ligar sempre, opa, esse erro aqui dessa maneira pertence a esse código, né? Esse erro Y pertence a esse código, e assim por diante. O segundo argumento é a mensagem. A mensagem é uma cadeia de caracteres ou variável que descreve a exceção. No caso, é a mensagem de erro que vai ser exibida, né? Ela também é do tipo nvarchar 2048, do mesmo tamanho que é no Rise Error. E o terceiro parâmetro é o estado. Ele vai ser uma constante entre 0 e 255, que vai indicar o estado a ser associado à mensagem de erro, que era do tipo tinyInt ou int. Igual também o que foi, né, apresentado lá no Rise Error, ok? Então vamos aqui para a prática para a gente ver o funcionamento do True. Voltamos aqui na nossa procedure. O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar a procedure da forma original que ela estava quando a gente estava utilizando ainda com o print, ok? Beleza. Então aqui agora a gente vai começar então a implementar o True. Como que vai funcionar? A gente vai colocar True, certo? Aqui a gente não precisa estar passando entre parênteses, né, esses argumentos. Então, primeiramente, eu vou começar a passar o número do erro. Como ele vai ser abrangido entre 50 mil e um pouco mais de 2 bilhões, né, nesse caso eu vou ter iniciando então com 50 mil, ok? Depois eu vou passar a própria mensagem de erro, que é o quê? O erro completo. E depois vai ser o estado.
Nesse caso, como a gente viu aí, né, na representação anterior do RaiseError, o estado é possível ser retornado através dessa função aqui, ok? Então, o que eu vou fazer? Declare @estado do tipo inteiro recebendo error state. Ok? Depois eu vou passar ele como parâmetro. Então, aqui de cima eu vou tirar o error state. Vocês podem ver aqui que o true aqui ele ficou sublinhado em vermelho, né? E se eu passar o mouse, eu vou conseguir ver por que aquele erro está ocorrendo. Sintaxe incorreta, próxima a true. No caso do true, o que vai acontecer? A linha de código anterior, eu vou ter que finalizar ela com um ponto e vírgula para o true funcionar corretamente. O que acontece? Em alguns outros tipos de bancos de dados, né, a cada linha de execução de comando, né, que você coloca, você tem que finalizar com ponto e vírgula. Né? É uma maneira ali de estar né, informando ali para o próprio banco de dados que aquele comando ele finalizou, ok? No SQL Server, o ponto e vírgula, né, hoje em dia, ele é facultativo. Né? Então, você pode colocar ponto e vírgula ou não. De toda forma, vai funcionar, certo? Não vai ter problema nenhum, não. Isso vai depender do padrão que você segue aí de desenvolvimento, certo? Então, nesse caso aqui, somente a instrução anterior, ela vai ter que ser finalizada com ponto e vírgula, senão ele vai dar erro na execução do true, ok? Vou salvar meu procedure. Procedure salva, não ocorreu nenhum erro, né, ao salvar a procedure. E vamos estar executando ela, né, para a gente ver, né, a forma que a mensagem foi exibida. O que eu vou fazer aqui? Eu vou estar executando, vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó. Então, nesse caso aqui, retornou para a gente o número da mensagem, que foi 50.000. Né? O nível da mensagem aqui eu já não. Aqui seria a severidade, certo? Eu não precisei de especificar ela. O true automaticamente já trouxe ela para mim. Aqui vai ser o estado do erro, o procedimento e a linha que, né, o erro foi executado. Então, o erro foi executado aqui na linha 67, ok? E agora, de fato, a descrição da mensagem de erro, né? Que o usuário desenvolvedor, né? Eu defini, personalizei. Então, aqui para a gente ver outra diferença aqui, ó. Esse número aqui eu vou estar aumentando ele. Eu vou colocar aqui 190.156. Vou estar executando e vou estar executando aqui a nossa procedure. Aqui para vocês verem, ó, a mensagem, né? O número do erro. Então, o que eu posso estar fazendo com esse número aqui, né? Como eu informei para vocês. Eu tenho ali uma grande, né, margem de possibilidades de estar ligando determinados números de erros a determinados tipos de erros. Então, eu, desenvolvedor, eu vou estar gerenciando isso da forma que eu quiser, da melhor forma para minha identificação, né? Mas se eu não quero estar fazendo isso, eu quero deixar o próprio, vamos dizer assim, né, as informações ali explícitas de fato na mensagem de erro. Então aqui o número do erro eu vou ter que iniciar sempre em 50.000. O que for abaixo de 50.000 é de uso do próprio SQL Server. O que acontece então se eu passar um número abaixo de 50.000? Eu vou passar 5.000. Vou executar aqui. No caso, a salvar a procedure não deu erro nenhum, porém, né, vai ter ali um erro no momento que eu executar, né, a minha procedure, chamar ela, né, na mão executar ela, hora de cair no catch e no momento de executar o true. Aí que vai ter problema. Aqui, ó. Então, o que retornou aqui, ó? A mensagem que retornou para a gente. O número de erro 5.000 na instrução true está fora do intervalo válido. Especifique o número de erro no intervalo válido entre 50.000 e um pouco mais de 2 bilhões. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, o próprio SQL informou para a gente, olha, né, o número do erro que você especificou, ele está dentro de um valor inválido. Então, pessoal, essa videoaula aí, né, ela foi um pouco mais rápida, mas é um complemento da nossa última videoaula do try-catch, ok? Na videoaula anterior, né, eu expus para você como utilizar o try-catch, certo? Né, a finalidade dele, ok? E tá vendo na prática ali, né, o funcionamento. E agora trazendo para vocês aí esse complemento a ser utilizado juntamente com o try-catch. Aí vai depender da sua necessidade, né, da sua maneira de implementar, né?
Vou deixar para vocês aí 2 links também, né, de cada um desses comandos, uma documentação da Microsoft, porque eles têm mais possibilidades, né, de personalização e implementação. Essa forma que eu passei para vocês é uma forma mais básica para já fazer essa introdução, né, para vocês entenderem como que é o funcionamento, né, desses 2 comandos. Porém, tem muita coisa também que pode ser implementada, né, personalizada em cima deles, né, caso você queira ali um nível de detalhamento, né, melhor, então é interessante estar estudando, né, mais a fundo sobre o funcionamento desses 2 comandos, tá ok? Então, pessoal, essa aí foi a nossa videoaula de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado dela, ok? Pratiquem aí, né, no ambiente de desenvolvimento de vocês. Se tiverem dúvidas, alguma sugestão, deixa aí no comentário, né, que eu vou estar lendo e verificando, ok? Espero vocês aí na próxima videoaula.